Olá, eu estou aqui hoje com vocês, sou a professora Ecleia Caires Moreira. A convite da professora Vanessa Palma, coordenadora do projeto UME, para nós tratarmos de uma pauta super importante, que é celebrada no mês de novembro, a partir do dia 20, que é a Consciência Negra. Por que estamos juntos aqui hoje? Porque sou professora do curso de Letras e da pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, e as minhas pesquisas se voltam, as pesquisas e as orientações, para questões de linguagem relacionadas à construção e à desconstrução de discursos preconceituosos de exclusão de diferentes fatias populacionais, entre elas as fatias populacionais negras, pretas e pardas, certo? Negros são considerados pretos e pardos, e dos povos originários em suas diferentes etnias, que são alvo de racismo. Então, estou aqui com vocês hoje para a gente discutir sobre a importância do povo brasileiro ter consciência negra. Vocês sabem como é que a consciência negra, enquanto data celebratória, se estabeleceu? Vou contar para vocês. Ela nasceu dos movimentos de luta e resistência da população negra, né, como um marco de resistência das populações afrodescendentes dentro do nosso país para marcar a ancestralidade, né, do povo que veio da diáspora africana. O que seria a diáspora africana? Esse fenômeno histórico-social de imigração forçada, em que milhões de africanos de diferentes etnias foram sequestrados de seus berços culturais para serem escravizados aqui no Brasil e em diferentes partes do mundo por parte do povo europeu dentro do seu processo de expansionismo territorial, né, da expansão marítima que levou à conquista de diferentes territórios ao longo do globo terrestre, né? Então, é um marco simbólico que combate o racismo aqui no nosso país, que é, infelizmente, por conta do nosso processo de colonização, que foi feito pelos portugueses, o povo europeu que nos colonizou foram os portugueses, né? Até hoje um problema muito grande para nós por conta da prática do racismo que assola a nossa sociedade. Nosso país, gente, recebeu mais de 40% do quantitativo de africanos escravizados e distribuídos pelo mundo. E nós fomos um dos últimos países a abolirmos a escravidão por meio da Lei Áurea, que foi promulgada em 13 de maio de 1888. A promulgação dessa abolição, né, que sucedeu a criação da Lei dos Sexagenários, quem tinha 60 anos era escravo, podia ser libertado. E a Lei do Ventre Livre, em que a criança que nascesse após sua promulgação seria uma criança livre, é a lei que, tecnicamente, no papel, libertou os escravos da sua condição de sofrimento. Por que digo tecnicamente? Em primeira instância, a estimativa de vida do povo escravo não era 60 anos. Por conta da exploração, muitos deles morriam antes, sucumbiam pelo processo violento da exploração. Uma criança nascida livre, ela demora algumas décadas para poder se colocar como uma pessoa adulta e decidir o que vai fazer do seu próprio caminho. Então, mesmo livre, ela acabava sendo subjugada e escravizada para sua própria subsistência no lugar onde ela tinha nascido, sendo filha de escravos, né? Então, a Lei Áurea vem posterior a essas mobilizações de legislação bastante questionável a respeito do processo de abolição de escravidão e de mudança de olhar dentro do nosso país, que não é tão mudança assim, como eu acabo de explicar para vocês, né? Ela vem para libertar os escravos e ela soa no discurso embranquecido no nosso país, privilegiado de alguns historiadores, como um favor da princesa Isabel. E de fato não é, né? Ela é fruto
de pressões internas da militância negra abolicionista que existia dentro do nosso país e de pressão internacional em relação a trocas mercantis entre países que já tinham abolido a escravidão e que pressionavam o Brasil para fazer o mesmo, certo? Em 1971, uma data já bem distante de 1888, um grupo chamado Palmares, em Porto Alegre, começa a pensar numa data celebratória para marcar a questão de uma criação de uma consciência negra no nosso país que pare ou que ajude a desconstruir paulatinamente a questão voltada ao racismo, né, e ao mito da democracia racial dentro do nosso país. E também desconstruir essa ideia de liberdade concedida, né, entre nós, porque não foi concedida, foi pressionada, né, foi lutada, parte pelo povo negro e sua militância e parte pela pressão internacional de trocas mercantis. Então, lá em Porto Alegre, aqui temos uma foto do dia da reunião, de 20 de novembro de 1971, é gestado o primeiro embrião do que nós conhecemos como Dia da Consciência Negra hoje, né? Segundo uma matéria publicada pelo jornal O Globo, essa reunião tinha mais ou menos umas 20 pessoas no Clube Náutico Marcílio Dias, em Porto Alegre, e bem no dia do assassinato de Zumbi dos Palmares, 20 de novembro, né, ele foi morto em 20 de novembro de 1695, né, é criado o embrião da data que hoje nós conhecemos como feriado nacional, que vira feriado nacional só em 2023. Notem o espaço de tempo que isso levou para se consolidar, né? Mais de 50 anos depois. Esse grupo organizou, então, né, mobilizações para combater o discurso falacioso, inclusive reiterado pelo período ditatorial, né, de harmonia da nossa mestiçagem aqui no Brasil, da nossa constituição enquanto povo pela mestiçagem entre povos originários negros e brancos de forma harmoniosa, o mito da democracia racial. Nós sabemos que não é assim que funciona, né? E uma das questões combatidas em relação à existência do racismo é que este mito gestado por diferentes discursos, como por exemplo o discurso da literatura, né, com a obra do Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, né, para o povo negro, com as obras de José de Alencar para o povo originário, né, em relação à miscigenação harmoniosa do nosso país. Esse grupo resolveu combater esses discursos, né, que são muitas vezes apagados pelo dito do branco para criar uma imagem positiva da nossa Constituição identitária brasileira, que na verdade foi violenta e continua sendo, né? O Zumbi dos Palmares, que viveu entre 1655 e 1695, como já contei para vocês, liderava o Quilombo dos Palmares, em Alagoas, na Serra da Barriga, né, um lugar de difícil acesso, propositalmente de difícil acesso, para esconder, né, os negros que fugiam dos seus senhores pelo processo exploratório, né, e que se tornou um ícone da luta pela abolição da escravidão e pelos direitos, né, dos povos negros no período em que viveu. Zumbi significa em quimbundo espírito, força vital, e este homem representativamente lutou e deu a sua vida pela causa. Então ele é uma figura muito significativa para todos nós, né? Em 1978, né, aí já 7 anos depois da primeira mobilização para criar o Dia da Consciência Negra, o movimento negro unificado assumiu essa data como um marco simbólico de combate ao racismo, né? E em 2011, a Lei 12.519 reconheceu a data como uma data celebratória no país. Mas é só em 2023, pela Lei 14.759, que ela de fato vira um feriado nacional. Aqui temos um dos integrantes das 20 pessoas que ajudaram a gestar a ideia do Dia da Consciência Negra, o poeta Oliveira Silveira, fundador do grupo Palmares, lá em Porto Alegre, né? E que ajudou a mobilizar essa data, justamente para desconstruir a ideia de que a princesa Isabel, esta é uma pintura, né,
que está no arquivo da Biblioteca Nacional, né, que mostra as feições da princesa Isabel, que para desconstruir a ideia, gente, de que foi uma liberdade concedida por esta figura branca eurocentrada, né? Nós tínhamos outras pessoas que faziam parte da luta que antecedeu o dia da abolição, né, que foram figuras importantes e que a história escamoteia, e que por conta do movimento negro e de todas as mobilizações de pesquisa, hoje já começam a ser conhecidas por todos nós e trabalhadas nos processos educativos como esse que nós estamos juntos hoje. Luiz Gama, ex-escravizado, que se tornou advogado, jornalista e lutou pela liberdade dos povos escravizados incansavelmente, né? André Rebouças, né? Engenheiro e intelectual negro que defendeu a abolição e o acesso ao direito à terra dos libertos, porque os libertos não tiveram nenhuma política pública de acolhida pós-libertação. E é disso que vem a desigualdade social do nosso país. Mesmo os imigrantes que vieram, né, de diferentes lugares da Europa para ocupar os espaços que o trabalho escravo deixou, eles tinham políticas públicas de acolhida. Os negros libertos não. Né? José Patrocínio, jornalista e político que se tornou uma das principais vozes dentro da Câmara dos Deputados, né, para lutar pelas questões abolicionistas do povo negro. Do lado de Luiz Gama e de Rebouças, nós temos Castro Alves, que foi conhecido como poeta dos escravos, que nos seus escritos denunciava a dor que era a escravização. Nós temos Maria Firmina dos Reis, primeira romancista brasileira, já em 1822, 1917, que foi o período da sua vida, escreveu Úrsula para abordar a questão da escravidão com conscientização, não de forma idealizada, para criar falácias que ecoam e ajudam a justificar as práticas racistas no nosso país, pelo contrário, contando o que de fato acontecia, né? Nós temos Luísa Maim, mãe de Luiz Gama, que foi uma figura central da resistência, que lutou na revolta dos malês, né? Que viveu entre 1812, 1820 e 1835, né? E que nos ajudou no combate à exploração do povo negro no nosso território. Dandara Palmares, né, líder do Quilombo dos Palmares, uma das organizadoras das lutas contra a questão escravista, desafiou a coroa portuguesa em suas proposituras que não eram cabíveis. Tanto a nossa Luísa quanto a Dandara, né, assim como as demais, elas têm registros emblemáticos de suas feições, pois não temos registros de fato das suas feições na história, foi apagado, foi escamoteado. Então a gente tem representações simbólicas delas. Né? Temos Maria Filipa, né, que também era uma líder na ilha de Taparica, que aprendeu a jogar capoeira e tinha como missão principal libertar os seus descendentes e os seus avós. Ela ficava escondida na Fazenda 27, em Gameleira, em Taparica, né, para acompanhar durante a noite as movimentações das caravelas lusitanas e ia para Salvador de Jangada contar as informações ao comando do movimento de libertação. Teresa Benguela, que viveu entre 1720, né, e que também trouxe para nós a ideia de que é preciso proteger não só o povo negro, mas também os indígenas, os bolivianos. Ela viveu em Mato Grosso, no quilombo Quaretê, ou quilombo do Piolho, protegendo essas pessoas, e foi presa em um dos confrontos, e por não aceitar ser cativa, ela se suicidou. É uma mulher bastante representativa para nós também. A partir da mobilização de todas essas pessoas, nós temos algumas legislações que podem hoje ser mencionadas em favor do povo negro todas as vezes que eles são alvo de racismo e que o povo brasileiro precisa ter na ponta da língua para poder acionar
quando determinadas questões acontecerem. A nossa Constituição de 1988, no seu artigo 5º, ela diz que o racismo é crime inafiançável e imprescritível. Isso é um marco histórico para nós, né? A Lei 7.716 de 89, um ano depois da Constituição, define que os crimes resultantes de preconceito racial, né, abrangendo aí condutas de negação de cargo público, de emprego em empresas privadas, em locais e estabelecimentos comerciais ou de lazer, também é proibido, também é criminalizado. A Lei 10.639, que é de 2003, que permite que façamos um trabalho educativo nas escolas, contando histórias e culturas afrodescendentes em todo o nosso currículo, em todas as nossas disciplinas, de forma obrigatória, ela precisa ser cumprida cada vez mais. Ela se junta depois à Lei 11.645, que também institui a obrigatoriedade de ensino de histórias e culturas indígenas dentro dos nossos bojos escolares de formação cidadã do brasileiro, públicos ou privados, a Lei 15.142, que é de 2025, e ela aumenta a cota, né, instituída aos povos negros, né, em determinadas questões de acesso a processos seletivos e a concursos dentro do nosso país, ela aumenta de 20% para 30%, né? Nós temos a Lei 12.288 de 2010, que cria o Estatuto da Igualdade Racial, estabelecendo políticas de promoção de igualdade de oportunidades e programas de ação afirmativa em diversas áreas do nosso país. Nós temos a Lei 14.532 de 2023, que tipifica injúria racial como crime de racismo, né, com punições severas e unificando as condutas junto à Lei de Crimes Raciais. Perceba, nós temos aí uma grande gama de legislações que nós precisamos todos conhecer, saber mobilizá-las todas as vezes que o racismo se colocar diante de nós, para que nós sejamos antirracistas diante do racismo estrutural do nosso país, seja ele velado ou escancarado, né? Temos isso por conta também da mobilização de informações que circulam, que com dificuldade circulam, mas geram políticas públicas a partir das pesquisas, né, de diversos intelectuais negros que trabalham incansavelmente para que a gente possa acessar as versões outras da história. Nós temos a Cida Bento, eu trouxe alguns aqui para vocês por conta do tempo concedido, mas vocês podem pesquisar outros mais a partir desses, certo? Temos a Cida Bento, que trata do Pacto da Branquitude, esse espaço de privilégio dos brancos entre si em relação a acesso a lugares de poder. A Djamila Ribeiro, que também pesquisa a questão antirracista no nosso país. Bárbara Carine Pinheiro, que trata de questões antirracistas e afrocentradas na educação. Sidney Nogueira, que trata das questões de racismo religioso e de intolerância religiosa dentro do nosso âmbito de pesquisa no nosso país. São algumas das nossas figuras que posso citar e a partir das quais vocês podem pesquisar mais a respeito. Então, a luta é constante, gente. Por quê? Porque nós precisamos parar com esse tipo de situação aqui, ó. Isso aqui tudo é de 2025, do ano em que vivemos, e eu quero mostrar para vocês, para que a gente deixe bem marcado que o racismo continua em funcionamento e que a gente tem que combatê-lo. Que as pessoas não pratiquem racismo contra as pessoas negras no exercício dos seus ofícios, tá? Ó, jogador do Palmeiras é vítima de racismo na competição da Conmebol. Isso é de 7 de março de 2025. Que as pessoas não profiram comentários racistas em relação a traços fenotípicos dos brasileiros. Essa pessoa teve o seu cabelo questionado por um chefe de RH na empresa em que trabalhava. Olha o que diz a notícia. Nós, mulheres pretas, somos atacadas todo dia, desabafa a vítima de racismo em Belo Horizonte. Isso é de 10 de outubro de 2025. Né? Temos aqui também
um caso em que uma pessoa negra foi confundida com um bandido porque estava num ponto de ônibus esperando sua esposa e seus filhos porque estava segurando um guarda-chuva. Observem, à espera de esposa e filhos, ele foi morto pela PM com um guarda-chuva na mão. Temos também situações em que intelectuais negros são considerados descredibilizados por concorrentes brancos que entram com mobilizações para cancelar a sua aprovação em primeiro lugar em concursos. Professora aprovada denuncia racismo em anulação de concurso da USP, que é o que está acontecendo neste momento com a professora Érica Bispo, né? Então, essa notícia, gente, é de 16 de outubro de 2025. E temos aqui, por último, mas temos muito mais coisas a mostrar, é que o tempo é curto, mas vocês podem pesquisar a partir desse trampolim que ofereço a vocês, né, para múltiplas pesquisas. Pessoas que não pratiquem racismo religioso, que respeitem a forma de crer uns dos outros, principalmente as formas de crer de matriz africana dentro do nosso país. Que respeitem, que se informem, para não cometer esse tipo de atrocidade aqui. Terreiro de Umbanda é alvo de ataque e roubo e Bíblia é deixada no local. A Umbanda também crê na questão cristã. Olha a desinformação, não há necessidade de deixar a Bíblia ali. Porque pelo processo de sincretismo, essa religião de matriz africana dialoga com o arcabouço judaico-cristão. Então é desinformação. E mesmo que não dialogasse, gente, todo mundo tem direito de professar a sua fé num país laico e de professar o seu sagrado conforme se sente bem. Nós precisamos conhecer a fé uns dos outros para que a gente possa ter uma conduta mais respeitosa uns com os outros. Informação, conhecimento, que é o que eu vim trazer para vocês aqui hoje, nesse curto espaço de tempo. Espero que o recado tenha chegado até vocês e que faça jus ao teor que ele carrega, e estes são só alguns exemplos das produções científicas, históricas, dos conhecimentos circulantes, né, que existem e que é necessário que a gente converse a respeito, para que a gente também possa se informar e saber como proceder e denunciar aquilo que acontece enquanto prática racista dentro do nosso perímetro, né? Que nós possamos deslocar o nosso pensamento construído de forma universalista e eurocentrada, né, essas assimetrias sociais criadas desde 1500, e entender que a gente não tem uma universalização, mas uma pluriversidade de conhecimentos, de formas de crer, de formas de se manifestar dentro do nosso país. Então, seja antirracista, gente. Tá? Vamos fazer o movimento de retorno, o movimento Sankofa. Vamos buscar a herança que ficou pelo caminho e contar as histórias que ao longo do tempo foram escamoteadas, para a gente ter um presente melhor do que esse que eu acabei de mostrar para vocês e, consequentemente, um futuro. Ok? Gratidão pela escuta e pela reflexão conjunta. Aqui ficam algumas referências, que se vocês pararem a tela, vocês podem acessar, né, posteriormente. E eu agradeço a escuta e esse momento que passamos juntos hoje. Um abraço.